Há mais ou menos 3 semanas eu notei que meu tempo era escasso para tudo. No trabalho eu tava sempre correndo para entregar tudo no prazo porque tava sempre tudo muito atrasado. Aqui em casa, por exemplo, eu tava sempre correndo para limpar, cozinhar, cuidar do meu espaço o mais rápido possível porque eu tava sempre muito sem paciência. Nas minhas relações familiares eu sempre chegava e ia embora muito rápido, por exemplo, da casa da minha mãe, porque eu tava sempre com a cabeça aqui em casa, porque eu tinha deixado um monte de coisa pra fazer de última hora, não tinha dado tempo, tinha ido pra lá e precisava voltar e tal. Então eu tava sempre com a cabeça cheia de coisa. Eu não tinha hobby, por exemplo. Eu não sabia o que era parar, respirar, sentar pra ler um livro, porque eu não tinha tempo e nem cabeça pra isso também. E eu notei que eu tava sempre muito atrasado, porque entre todas as tarefas que eu tinha pra fazer, existia uma âncora. E essa âncora, assim como você já deve ter visto no título desse vídeo, se chamava Instagram. Mas antes da gente desbravar esse assunto, por favor, deixa eu me apresentar aqui pra você. Muito prazer, eu sou seu parceiro Matheus. Eu trabalho com audiovisual há mais de 10 anos e nos últimos meses eu resolvi sair de trás das câmeras, vir pra frente dela e começar a produzir conteúdo aqui no YouTube. A minha ideia aqui com esse vídeo não é de maneira nenhuma demonizar o Instagram ou qualquer outra rede social que seja. Esse daqui é só um relato da minha experiência de consumo dentro daquela rede social e como largar ela me fez enxergar o quanto que estava escorrendo de tempo de vida entre os meus dedos ali, sendo aproveitado para nada. Até eu chegar na conclusão de que eu deveria controlar o meu tempo de tela, eu deixei de fazer muitas coisas, eu deixei de aproveitar muitas coisas também. Assim, resumidamente, eu deixei de viver. E eu tô dizendo isso porque os smartphones e as redes sociais, eles começam a aparecer ali por volta de 2010, 2012, na palma da nossa mão, como uma belíssima alternativa à ociosidade. Era como se o tédio não existisse mais, tu lembra disso? E foi exatamente assim que o meu tempo de tela foi aumentando cada vez mais. No começo de tudo, eu confesso pra vocês que eu tava sempre dizendo pros outros e até pra mim mesmo que os meus interesses dentro da rede social estavam muito atrelados à produção de conteúdo e ao audiovisual em si. Então era como se eu estivesse vendo referências e estudando coisas para produzir no futuro. Mas com o passar do tempo, é óbvio, isso tudo foi se perdendo e nos últimos meses eu já não estava enganando mais ninguém, nem a mim mesmo. Eu pegava o celular justamente para ter ali os meus 5 minutos de escape do tédio, ou de procrastinação. 5 minutos esses que sempre duravam pelo menos 30 minutos e, cara, eu confesso para vocês, já chegou até a ser algumas horas. O que eu acho que agravou muito também esse meu tempo de tela ficar tão exacerbado foi o fato de eu sempre ter muita vontade de criar conteúdo. E isso acabou me fortalecendo a crença de que para eu começar a produzir conteúdos com bastante qualidade, eu precisava assistir muito, o que não faz sentido nenhum. Porque a matemática é muito simples, quanto mais você assiste, mais você acha que precisa assistir para criar coisas novas. E no fim das contas, o que me sobrava eram horas e horas e horas e horas de visualização de conteúdo, horas e horas e horas de ociosidade e horas e horas e horas sem criar nada. Porque tudo aquilo que eu tinha assistido minutos antes se apagava automaticamente da minha memória assim que eu largava o celular. E se tem uma coisa que o algoritmo dessas redes sociais é muito bom, é de descobrir o que você quer assistir para aumentar o teu tempo de tela ali na plataforma. Então quando ele encontra um padrão de comportamento teu para determinado nicho, quando ele nota que você gosta de determinados assuntos, fudeu. Ele vai te empurrar goela abaixo cada vez mais aquela merda. Tudo isso para te empurrar coisas na ideia de te trazer cada vez mais prazer. Lá ele. E assim, pode não parecer, mas esse combo, redes sociais mais vídeos hiperestimulantes, tem tudo a ver com prazer, tá? Isso porque não só as mentes pensantes por trás das redes sociais aprenderam a estudar a mente humana e a mente de quem consome esse tipo de rede social, como também as pessoas que produzem conteúdo começaram a colocar gatilhos dentro dos vídeos que te mantivessem ligados ali o tempo todo na rede social. Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais vídeos apelativos, com artifícios de montagens extremamente hipnotizantes e uma dose ali de informação ultraprocessada. E eu digo informações ultraprocessadas porque a grandíssima maioria desses vídeos são reaproveitados de
produtores de conteúdo que muito provavelmente você já até assistiu, mas que foram reescritas ali através da inteligência artificial. Eu já falei sobre a utilização de inteligência artificial para criar conteúdo aqui no meu canal, foi em outro vídeo, então eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir assim que você acabar esse vídeo, beleza? Aliás, tu tá gostando desse vídeo até aqui? Então por favor, cara, não esquece do teu like, da tua inscrição e do teu comentário aqui embaixo, por favor. Isso para quem tá começando, tipo eu, vale ouro pra cacete, assim, e o algoritmo vai compreender que meu conteúdo é interessante para pessoas como você, né? Então imagina que você tem um padrão de comportamento aqui dentro dessa rede social, você dando like nesse vídeo, pessoas que têm um padrão de comportamento parecidos com os seus também serão indicadas para assistir esse vídeo, fechou? Posso contar com a tua ajuda? Eu me coloquei o desafio de chegar a 1000 inscritos até dezembro. E aí, como uma forma de gratidão e também como uma forma de impulsionar que as pessoas se inscrevam aqui no canal, eu coloquei uma espécie de promoção aqui. As primeiras 200 pessoas que se inscreverem aqui no canal, lá na frente, quando a plataforma de membros for lançada, essas 200 pessoas terão um acesso livre, vitalício, para curtir o conteúdo que eu criar por lá, fechou? Então, se você quer ser uma dessas 200 pessoas aí a estar dentro do meu grupo VIP no futuro, por favor, cara, se inscreve aí agora que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Em uma das minhas dissertações, ainda na faculdade, eu me debrucei sobre um tema que na época estava super em voga ali no meio da galera da comunicação e até hoje eu vejo que ele está muito, muito, muito atual. E esse tema se chamava infoxicação. A infoxicação é nada mais, nada menos do que o estresse pelo excesso de informação. Vamos lá, deixa eu te explicar, eu acho que eu consigo exemplificar essa parada. Vai, para pensar aí, quantas receitas nos últimos dias você viu no Instagram, pensou, essa é uma boa, hein, eu acho que eu vou fazer, e nunca sequer tentou. Mais do que isso, quantas e quantas vezes você já teve um sonho super bonito enquanto assistia um vídeo lindo no Instagram e segundos depois do vídeo passar você simplesmente esqueceu desse sonho e jamais tentou realizar? Pois é sobre isso que eu tô falando. Quando a gente fala sobre essa hiperestimulação que as redes sociais causam na mente humana, a gente fala sempre sobre esse lance dela tá o tempo todo jogando informações aleatórias na nossa cara, captando ali a nossa atenção sobre os mais variados assuntos o tempo todo. Segundo estudos, o que isso causa na nossa cabeça é uma verdadeira chuva de estímulos. Estímulos gráficos e sensoriais, que acabam por acarretar numa descarga tão grande de informação na nossa cabeça que a nossa cabeça não consegue processar tudo, causando uma fadiga mental ali bastante elevada, mesmo que a gente não observe ela a olho nu. E era exatamente nessa armadilha que eu tava preso. E assim como eu, muitas outras pessoas podem estar, e é exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo, para falar da minha experiência. No fim das contas, a grande realidade é que a nossa atenção, a minha e a sua, é a moeda mais valiosa para qualquer rede social. Aliás, não só para as redes sociais, mas também para as marcas, né? E foi exatamente por isso que foi criado um termo para evidenciar o quanto eu e você somos uma moeda de troca para eles. Esse termo se chama a economia da atenção. A explicação é tão intuitiva quanto o nome mesmo, tá? É um mercado onde as marcas, as pessoas, as redes sociais vão disputar a tua atenção no tapa. E quanto mais tempo você passar ao lado dela, melhor pra ela. Mas aqui entre nós, deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Qual que é o teu hobby preferido hoje? O que você faz nas suas horas vagas que não seja ficar no celular? Quantos livros você leu no último ano? Eu particularmente não tenho hobby, eu confesso pra vocês, tá? Quer dizer, eu não tinha. E sabe por que eu não tinha? Porque nos últimos meses o meu maior hobby foi assistir o que poderiam ser os meus hobbies através da tela do celular. Todas as vezes que eu imaginei que eu pudesse fazer algo, eu passei a pesquisar aquilo nas redes sociais, comecei a consumir cada vez mais conteúdo sobre aquilo e logo depois eu abandonei a ideia de começar a praticar aquela coisa. Resumidamente, visualização de mais, atitude de menos. E o porquê disso? Porque eu me acostumei a ser um voyeur dos hobbies alheios. Eu me acostumei, basicamente, a viver o que seriam os meus desejos através da tela do celular, visualizando a vida de outras pessoas. E eu tô utilizando o termo voyeur aqui porque justamente o voyeur ele é nada mais nada menos do que a pessoa que sente prazer em assistir os atos sexuais alheios, ok? E eu uso esse termo justamente porque a nossa convivência com as redes sociais, ela tem muito prazer envolvida. É quase pornográfico o lance, tá ligado? A sensação de bem-estar que as redes sociais causam na gente são tão grandes que a gente quer ficar cada vez mais preso ali dentro daquela nossa bolha e subconscientemente a gente não quer largar aquilo. E quanto mais a gente assiste, mais a gente sente prazer em assistir o tempo todo e só assistir.
Dá pra entender essa ligação entre prazer e rede social? Todo e qualquer vídeo que a gente assiste nas redes sociais se conecta automaticamente com o nosso consciente e com o nosso subconsciente, de modo a aflorar sentimentos assim que são viscerais mesmo. Justamente porque a gente está sempre assistindo vídeos de coisas que nós gostaríamos de fazer ou de situações que nós gostaríamos de estar presentes. E foi observando todas essas coisas que eu decidi me afastar temporariamente do Instagram, que no caso era a rede social que eu passava mais tempo mesmo. E, impressionantemente, coisas muito legais começaram a acontecer na minha vida. Primeiro de tudo, eu comecei a sentir o tempo passar com muito menos pressa. Muito menos pressa. Depois disso, eu comecei a valorizar cada vez mais o silêncio e cada vez mais valorizar as atividades manuais. Em seguida, eu descobri que cuidar da minha casa é uma das maneiras mais legais que eu tenho de viver o meu espaço mais intensamente. O meu sono regulou muito também. Eu passei a acordar cada vez mais cedo, passei a ter a sensação de estar cada vez melhor descansado e, mais do que isso, os meus dias rendiam muito mais. E, consequentemente, eu deixei de procrastinar grande parte das minhas tarefas. E foi exatamente por isso que nas últimas semanas eu lancei diversos vídeos aqui no canal e pretendo lançar cada vez mais. Aliás, esse daqui também é um relato que vale muito falar. Depois que eu parei de ficar observando as referências nas redes sociais, eu confesso que a minha cabeça começou a aflorar cada vez mais pelas ideias aqui pro canal e eu tenho produzido cada vez mais e melhor, mesmo sem assistir nada por lá. E antigamente, com uma ideia nova na cabeça de vídeo, por exemplo, a primeira coisa que eu fazia era pesquisar se já não tinham produzido alguma coisa parecida com isso aqui no YouTube. E no fim das contas, eu acabava entrando num espiral eterno de consumir cada vez mais vídeos sobre aquele nicho e no fim das contas eu não produzia nada. Hoje eu basicamente penso, já começo a escrever e já deixo planilhado ali para produzir no futuro. As minhas atitudes mudaram muito para a produção de conteúdo. E esses são os primeiros efeitos que eu senti aí até o momento. Mas eu não quero também ficar colocando aqui as redes sociais como as maiores vilãs das nossas vidas. Longe disso. Até porque, se tem uma coisa que eu tô fazendo aqui é produzir conteúdo para uma rede social também, né? Então, meio que eu não tenho moral. É tipo um traficante te aconselhando a parar de usar droga. A questão central aqui nesse vídeo é que se a gente não controlar o nosso tempo de tela, a gente vai ser para sempre aquela moeda de troca muito barata para as redes sociais e a gente vai acabar perdendo a mão das nossas próprias vidas, entendeu? Esse é o principal ponto meu aqui nesse vídeo. Porque o negócio é o seguinte, quanto mais barato a gente vende a nossa atenção para essas redes sociais, menos a gente vai colocar em prática as coisas que a gente quer para nossa vida. E essa foi a principal lição que eu aprendi aqui nessas últimas 3 semanas. E agora parando para pensar, vocês lembram ali atrás quando eu falei que cuidar da minha própria casa foi uma parada que eu super aprendi agora nos últimos tempos? Isso, metaforicamente falando, também é uma grande realidade, tá? Largar o Instagram nas últimas semanas foi me voltar pra dentro da minha própria casa, foi me voltar pra dentro da minha própria cabeça, assim, tá ligado? Tu já parou pra pensar que esse tipo de atitude pode dar uma belíssima aliviada na tua cabeça também, se ela estiver muito cheia? Comenta aqui embaixo, você é uma pessoa que já refletiu sobre o quanto o Instagram pode estar te fazendo mal? Bom, gente, essa foi a minha experiência. Tá longe, claro, de ser a verdade absoluta. Mas eu achei válido trazer isso aqui pro canal porque eu tenho visto cada vez mais pessoas retratarem a realidade delas como uma vida que tem passado muito rápido, cada vez mais rápido, sem tempo pra nada e assim, talvez o consumo desenfreado, não só do Instagram, mas de qualquer outra rede social, pode estar causando isso nelas e talvez possa estar causando isso em você também, assim como estava causando em mim. Consumo desenfreado de toda e qualquer coisa pode ser sim parte do problema. Manda tua opinião aí, a gente vai conversando aqui embaixo, demorou? E se você quiser ser um membro, embaixador do canal aqui no futuro, não se esquece, cara, se inscreve aqui, deixa o teu like, curte esse vídeo, já aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo seu que você imagina que esteja passando por um problema parecido com o que eu passei aí há algumas semanas. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu sou seu parceiro Matheus e aqui no canal tem mais coisa legal pra assistir, é só entrar aí e se divertir, fechou? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!